Olá, sejam bem-vindos! No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer uma receita de um dos bolos mais pedidos aqui da minha boleria. É o bolo de cenoura com cobertura de brigadeiro cremoso. Esse bolo ele é cheio de segredinhos para ele ficar úmido, para ele ficar com a massa bem levinha, não ficar com aquela textura oleosa. Então acompanhe o passo a passo aqui e vamos fazer um bolo perfeito. Então, primeiramente, você deve organizar todos os ingredientes, todos em temperatura ambiente sempre. A primeira parte nós vamos fazer no liquidificador. Nós vamos colocar aqui 3 ovos, meia xícara de óleo de soja. A medida da xícara que eu estou usando aqui é 200 ml. Vamos colocar também uma pitadinha de sal. O sal ele ajuda a acentuar o sabor da cenoura. Ele dá muita diferença aqui na massa. E também uma xícara de açúcar. Estou usando aqui o cristal. É uma xícara mais 1/4 de xícara. Pode ser o açúcar refinado também, açúcar demerara, também dá certo. E por último, nessa primeira etapa, nós vamos colocar 250 gramas de cenoura descascada. Você pode fazer ela ralada, depende da potência do seu liquidificador, ou então só cortar em rodelas. Então 250 gramas, que é mais ou menos 3 cenouras médias. Tem que tomar muito cuidado com a quantidade de cenoura aqui, o ideal seria pesar mesmo, porque se você colocar muita cenoura na massa, ela vai pesar, vai embatumar o bolo, e esse é um dos motivos que o bolo de cenoura fica pesado. Agora nós vamos bater no liquidificador aqui por 3 minutos. Então ele bateu aqui por 3 minutos, apenas relembrando aqui, é bem importante você respeitar este tempo, não bata por menos que 3 minutos, tá? Porque o seu bolo pode ficar com a massa pesada e a cenoura ela tem que ficar totalmente triturada, bem fininha. Vamos acrescentar os últimos ingredientes. Você vai separar uma tigela e vai jogar aqui a massa no liquidificador. Essa cenoura tá com uma cor bem bonita. Agora nós vamos acrescentar 2 xícaras de farinha de trigo. Você vai peneirar. Vamos dar aqui uma leveza maior para essa massa. Peneirar também evita que ela crie que fica aqueles gruminhos, aquelas bolinhas de farinha de trigo, porque fica bem feio no meio do bolo, então tem que ter esse cuidado também. Peneirou a farinha, eu vou mexer aqui com o meu fouet. O fouet ele evita que você fique batendo muito tempo a massa, porque depois que você coloca a farinha, esse processo aqui tem que ser bem leve, você não pode bater muito para não desenvolver o glúten. Então, o fouet ele ajuda a misturar mais rápido, então você não precisa ficar batendo tanto. Se você for bater com uma colher, né, é só apenas ter este cuidado. E agora que misturou bem a farinha, nós vamos colocar o último ingrediente, que é o fermento químico. Você vai colocar 1 colher sopa. Vou peneirar também. E essa parte aqui você tem que mexer bem delicadamente. Nesse momento você já pode pré-aquecer o seu forno a 180 graus. Cinco minutos de forno aquecendo já é suficiente para você assar o bolo, tá? Tem que cuidar para não colocar ele no forno muito quente. Agora vou colocar nas formas. Eu estou usando 2 formas aqui. Elas têm 19 centímetros de diâmetro. Eu vou dividir aqui e ela tem que estar devidamente untada e enfarinhada. De preferência, usar o desmoldante. Foi como eu usei aqui, tá? Isso daqui deixa o bolo bem bonito quando você desenforma ele. Ele não fica com aquelas marcas de farinha, fica bem legal, tá? E eu vou deixar um cardzinho aqui para vocês, aqui em cima, para vocês conferirem que eu tenho uma receita de como fazer esse desmoldante.
Eu estou colocando aqui a olho, mas é interessante que você pese numa balança se você trabalha com venda de bolos caseiros. Você pode pesar, mas eu já estou acostumada a fazer aqui, então vai tudo a olho mesmo. Então eu dividi aqui nas duas formas, dá uma mexidinha, uma batida dos ladinhos aqui para assentar a massa, vai ficar bem retinha aqui na forma, e eu vou levar para o forno e vamos fazer a cobertura. Enquanto o bolo assa, eu já vou preparar aqui a cobertura. Você vai precisar de uma caixinha de leite condensado. Eu gosto de usar panelinha antiaderente, porque é bem mais fácil para que não grude ali no fundo. Então, se você for usar aí uma de inox, por exemplo, tem que tomar muito cuidado, lembrar que o fogo tem que ser sempre baixinho para não queimar a cobertura. Essa daqui você consegue fazer no fogo médio. Vamos colocar aqui também 2 caixinhas de creme de leite. Meia xícara de chocolate em pó, eu estou usando aqui o 50%, mas você pode usar o 70% também. Você tem a opção de usar o cacau também, tá? Que também fica bem bom, fica balanceado a questão do doce. E vamos colocar aqui também 1 colher sopa rasa de margarina ou manteiga. Agora nós vamos misturar muito bem, vamos ligar o fogo até nós encontrarmos o ponto de cobertura cremosa. Bom, eu dei uma acelerada aqui no processo, mas resumindo é o seguinte, a cobertura ela vai começar a ferver, ela vai subir e você não pode deixar de mexer em nenhum momento, sempre mexendo para não grudar, tá? Eu usei aqui até uma colher de silicone, que é mais fácil. Então você vai continuar mexendo, ela vai começar a engrossar, aí depois ela começa a desgrudar do fundo da panela e quando ela começa a desgrudar, já está bem próximo ao ponto correto da cobertura, tá? Olha só, você vai colocar um pouquinho aqui na colher, vamos ver se eu consigo mostrar aqui, meio contramão. Você vai fazer isso aqui, ó, com a pontinha de um garfo ou uma faca, tá vendo? Ele não se une novamente, esse é o ponto exato da cobertura, tá? Isso é bem importante, que se você passar do ponto, ela pode grudar no bolo e na hora que você vai cortar o bolo, ele gruda junto na faca, vira uma meleca só. Então, esse é o ponto correto. Agora vamos desligar o fogo e vamos dar uma esfriada, uma breve esfriada para a gente poder colocar um sulfilme em cima, depois para não criar aquela película. Então agora eu vou dar uma pausa aqui e vou dar uma esfriadinha e já mostro para vocês. Então eu já esfriei aqui a cobertura, vou mostrar para vocês, eu coloquei numa bacia de água para esfriar mais rápido. Aí olha só que linda, super aveludada, maravilhosa. Agora que já está mais fria, eu vou colocar aqui em outro recipiente. E agora, por último, eu vou colocar um insulfilme em cima, para não correr o risco de criar aquela película. E vou levar à geladeira. Eu gosto de cobrir o bolo com a cobertura gelada, porque ele fica bem mais lindo, a decoração fica impecável. Então aqui, ó, peguei um insulfilme do tamanho da minha tigelinha. Aí o que você tem que fazer aqui? Você tem que encostar no creme. Ele tem que ficar bem rente com o creme. Vai ficar umas bolinhas de ar dentro. Aí você pode dar umas apertadinhas assim com o dedo mesmo, que ela some. Como ela não está muito quente, então tem menos risco de criar película. Isso daqui é mais por garantia, né? Para que ela fique... Para que depois você não tenha trabalho de ter que ficar batendo de volta para tirar aquela pelezinha. Prontinho, agora eu vou levar para a geladeira, enquanto o meu bolo está assando. Olha só o jeito que ficou aqui. Aí eu já mostro para vocês como que eu vou fazer a decoração.
Agora que o bolo já assou, já esfriou, eu desenformei aqui. Como vocês podem olhar, o poder do desmoldante. A aparência dele maravilhosa, sem nenhuma marca de farinha. Bem lindão. Então agora nós vamos colocar a cobertura. Como eu falei antes, gosto de colocar a cobertura gelada, porque ela fica com um caimento mais bonito. Então vamos começar aqui. A quantidade que você vai usar, que é suficiente aqui para esse tamanho de bolo, vai ser aquela xícara que você usou para medida para fazer a receita, você pode colocar ela ali naquela medida, que já é suficiente. Então como que eu faço aqui? Eu vou colocando por colherada. Algumas pessoas gostam de jogar por cima, espalhar, mas eu gosto de fazer assim. Então vamos colocando devagarzinho. Colocando o restante aqui por cima. E passar a colher bem levemente. Eu coloquei o meu bolo aqui em uma embalagem, como vocês podem ver. A embalagem que eu uso aqui para esse tamanho é a embalagem G32. E essa foi a receita de hoje. E olhe só que maravilha que ficou esse bolo. O corte dele perfeito, super macio. Essa experiência que o teu cliente vai ter quando receber esse bolo. Olha a cobertura ali, gente, ela não gruda na faca. Ficou realmente maravilhoso. E se você gostou dessa receita, não esquece de dar um like aqui para mim. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e me acompanhe aqui, porque toda semana eu posto uma receita nova. E são receitas maravilhosas que nós temos aqui no canal. É só você conferir, eu tenho certeza que você vai gostar muito. E eu te espero aqui no próximo vídeo. Um grande abraço!